Olá, pessoal, tudo bem, gente? Como vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Se não tiver, a gente vai ficar com certeza, porque Deus é bom. Então, gente, para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Merivan Alves, sou do Ateliê Artichoca, né? Estou aqui sempre com vocês, todas as semanas. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esta sacolinha, gente. Então, é muito fofa, do Frankenstein, né, gente? Aqui vai ser para um aniversário, tema Halloween. Então, a mãe pediu que eu fizesse algumas sacolinhas. E a primeira que nós vamos estar fazendo vai ser essa aqui, né? Eu vou estar fazendo toda ela com você. Lembrando, gente, só que essa é uma apostila gratuita. Depende. Eu fiz um desafio lá no Instagram com as meninas. Se você também tá lá, vamos participar desse desafio. Se tiver compartilhamento, gente, aqui também. Se tiver compartilhamento, salvamento, engajamento, bom, né? Eu vou disponibilizar essa apostila totalmente gratuita. Ao terminar essa encomenda, terminar todas as bolsinhas, se eu não me engano são 6, vai ficar disponível gratuitamente se tiver esse engajamento e essa ajuda, né, gente? Então, é isso. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, né, para que a gente possa crescer junto. Agora vamos ao passo a passo dessa linda bolsinha. A gente tem bastante técnica, o olhinho pintado, gente. Vamos lá. Então, os moldes estão aqui. Os moldes dessa aqui, o molde base vai ficar sempre o molde base dessa bolsa, vai ser o molde base. E eu vou deixar algumas carinhas, né? As carinhas das sacolinhas vão ficar para vocês também. Aqui eu tenho duas partes de feltro, eu tô usando esse feltro cítrico, o verde cítrico, né? E vou colocar aqui o molde. Eu vazei essa para ficar fácil para mim, mas eu vou deixar as carinhas para vocês. E vocês podem estar cortando aqui, como vai ser no papel, vocês podem estar só furando com agulha, que dá certo também. Eu fiz isso aqui para poder ficar um pouco mais fácil para mim. Então aqui, ó, eu vou só aqui onde eu já vazei, só fazendo aqui os riscos, né? Eu vou fazer nesse olho aqui, porque eu não vazei aqui no canto do olho. Então, aqui, ó, onde tem, ó, eu vou fazendo isso aqui, onde eu vazei. Aqui na boquinha, ó. Aqui abaixo do queixinho. E aqui nesse corte aqui da testa também. Aqui são os básicos, os riscos básicos. Aqui a gente vai só fazer riscos assim, ó. Eu vou seguindo essa bolsinha aqui, ó. Eu tô seguindo os risquinhos dessa bolsinha, mas vai ficar pra vocês lá, vai ficar fácil, porque vai ser pra mesma pessoa e eu vou já mandar essa aqui, né? Eu vou aproveitar já essa que eu fiz pra ela dar uma olhada e já vai ficar pra ela. Aqui a gente faz só isso aqui. Aqui a gente faz o cantinho da boquinha, ó. No meu caso, que eu ainda não fiz, eu fiz 3 cortezinhos assim. E aqui em cima eu vou fazer aqui, ó, o olhinho. O olho a gente fez isso aqui, ó. E agora a gente vai fazer o quê? O cabelo, gente. O cabelo eu cortei aqui já, ó, eu risquei com giz de alfaiate, né? Eu risquei assim, ó. Você pode riscar com algo que você consiga enxergar, ó. Risquei e eu só recortei. Eu risquei com giz de alfaiate. O meu tá até quebrado, tem um pedacinho aqui, ó. Então, giz, eu vou riscar assim, que esse aqui não vai aparecer, ó. Mas pode se riscar com qualquer outra coisa que você consiga e tenha costume de fazer aí. Risquei, coloco pra parte de baixo, pra não ficar... Pra não ficar aparecendo, né? E a gente vai colar aqui, ó, o cabelo. O cabelo aqui, sempre essa parte aqui do cabelo, você passa, ó, eu cortei passando. Perceba que eu cortei passando aqui e cortei passando também aqui. E você vai e coloca assim aqui, ó. Qualquer coisa aqui em cima, depois você acerta. Pronto, e colocamos cola. Passamos um pouco de cola pra
poder a gente fazer as costurinhas. Você pode estar só colando, não tem problema nenhum, aí fica a seu critério. Mas eu gosto de costurar, então, mas você pode colar, né? É bem mais rápido. Lembrando que todo isso aqui você vai estar podendo colar. Só colar e aqui passar a costura na máquina também dá certo. Fiz aqui a colagem. Agora eu vou fazer aqui o ponto caseado da aplicação, que é o que eu gosto de fazer. Da mesma forma que eu fiz aqui na frente, eu vou fazer nessa parte de trás também, com o cabelo da parte de trás. Agora aqui eu vou fazer o quê? Eu vou costurar. Vou costurar aqui, ó. Vou fazer aquele caseadinho de aplicação. Apesar de ser no preto aqui, mas eu vou fazer aqui pra vocês verem. Aqui vai ser o primeiro. Eu geralmente faço assim, ó. Vou dar uma ampliadinha um pouquinho pra vocês. Tentando fazer o mesmo tamanho. Pra ficar bonito, né? Lembrando, gente, que isso aqui vocês podem estar só colando, então vocês passando a costura reta na máquina, fazendo o ponto atrás, que é mais rápido também dá certo. Aí vocês vão fazendo o que vocês acham que dá certo. Eu acho que não sei nem se dá pra vocês verem, mas vamos fazendo assim, até a gente conseguir contornar esse cabelinho aqui, ó. Fazer contorno desse cabelo na parte da frente e na parte de trás também. Então, gente, continuando aqui, ó, eu já fiz essa aqui, ó, essa partezinha, ó, e fiz essa aqui ao redor dos olhos, como se fossem sobrancelhas, né? Agora eu vou fazer isso aqui, eu fiz com linha vermelha e depois fiz esse tracinho com linha preta. Eu uso linha vermelha, né? Eu usei linha vermelha em 4 perninhas, eu uso assim, ó, 100% poliéster mesmo, eu uso essa linha 100% poliéster. Mais uma dica que vocês podem estar usando para substituir a linha, para vocês terem mais agilidade, né? O que eu indico para vocês terem mais agilidade, eu tô baixando aqui um pouco o tripé, gente. Essas canetinhas, tem umas canetinhas que eu não lembro mais o nome dela. Sei que ela é uma canetinha que ela também é tipo permanente, né? Essa aqui fala que é permanente, nessa aqui, ó. Mas, gente, ela borra, tá? Ela tem uma pontinha grossa. Essa minha já é velhinha, eu comprei uma única vez, não comprei novamente, porque ela é boa, agiliza, assim, muitas meninas usam essas canetas, mas eu particularmente não gosto, mas é uma dica pra vocês, ó. Ela tem um traço grosso e o traço fino, ó. Mas uma dica, o que eu não gosto dessa, porque se você colocar um perfume que tem álcool aqui, ela vai manchar tudo. Mas uma dica é vocês usarem aquelas canetas Acrypen da Acrylex. Elas não desbotam porque elas são próprias para tecido. Então, ela vai fazer esse mesmo risquinho, só que eu acho que ela é mais grossa, mas vai dar certo também, né? Mas eu tô usando aqui linha. Então, aqui, ó, nessa parte eu também vou estar fazendo com vermelho. É normal, é o ponto atrás normal, não precisa ser do mesmo tamanho. Importante que seja o ponto atrás. Isso aqui você poderia estar fazendo, inclusive, na máquina, se você quiser. Dá certo, sim, fazer tudo isso aqui à máquina. Porém, eu gosto muito de fazer à mão, principalmente para fazer o vídeo para vocês. Então, olha, a gente segue aqui fazendo esse ponto atrás, nessa marcação todinha aqui, ó. Até chegar ao final. Até chegar ao final. Depois a gente faz esses tracinhos aqui, ó. Pretinho, né? Vamos reservar aqui, é uma parte. Agora vamos fazer aqui, vou dar uma ampliadinha pra vocês. Vou fazer aqui a parte da boca. Aqui da parte da boca é o seguinte. Eu já comecei. E aqui vai ter esse dente, ó. Esse dentinho aqui, ó. Vamos fazer essa partezinha desse dentinho. Como eu fiz aqui na marcação da boca, só onde eu vou encaixar o dente, eu vou dar um pique aqui, ó. E vou abrir só do tamanho do dente
que você vai colocar. Eu tenho um dente aqui, ó. Eu vou deixar os moldes. Você vai cortar o dente e você, com o dente, você vai fazer a marcação aqui, ó. Então, você vai cortar só o tamanho que encaixa esse dente. Você pode botar um dente, você pode botar dois. Aí depende de você. E a gente vem com esse dentinho aqui, ó, e encaixei. Aqui você bota o tamanho que você quiser. Feito isso aqui, eu viro do outro lado. Venho com cola de silicone líquida. Eu uso o da Tec Bond e passo aqui, ó. Desse lado. E se você quiser também pode passar desse lado aqui só um pouquinho, deixe ele um pouquinho solto, né? Deixa o dente um pouquinho solto assim, que fica meio charmoso, ó. Ele um pouquinho solto assim, ó, né? Feito isso aqui, ó, você vem com a linha em 4 perninhas também, 100% poliéster, a mesma linha. E você vai fazer o ponto atrás. Agora, para fazer a boquinha. O trabalho dessa bolsa, gente, é só na parte da frente. A parte de trás, você pode, é só o cabelo. Se você quiser também, não precisa usar. Eu acho que fica legal, por isso que eu coloquei. Mas você também pode estar só colando, né? Sem precisar costurar. Também dá certo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai costurar aqui por cima, pegando o dente. Esse feltro, gente, é o feltro tratado, esse feltro branco que eu botei aqui para ser o dentinho, é aquele feltro tratado que eu sempre uso aqui. Porque essa costura aqui vai prender esse dente mais ainda. Ela tá com cola, mas esse aqui vai segurar mais ainda. Caso você vá fazer com caneta, é interessante você colar isso bem coladinho aqui por trás com cola quente. Eu acho que fica melhor do que cola de silicone. Vai que cola de silicone descole, né? E aqui você segue normalmente a boquinha até chegar no final. Sem mais segredo. Ó, e aqui a gente vai fazer a boquinha até chegar aqui e o restante dos contornos da cabecinha todinha, ó. A gente tem que fazer todos esses contornos, que é do mesmo modo, é só o ponto atrás. Não vai ter diferença nenhuma. Pronto, gente. Aí terminei aqui, ó, de fazer todos esses contornos com essa linha preta. Inclusive fiz com a vermelha, fiz todos os detalhes, só falta os olhos. E agora vamos aqui para a orelha, ó. A orelha eu fiz assim, ó. Fiz a costurinha, né, ponto atrás e desvirei. Mas primeiro vai ficar no molde esse risco aqui, ó. Você tanto pode estar fazendo ela para desvirar, ou então você pode estar fazendo o caseado por fora, né? No caso aqui eu tô fazendo o caseado, tô fazendo ponto atrás e desvirando. Agora vamos cortar aqui, ó. Risquei o molde da orelha, ó. E vou cortar assim, no tamanho normal mesmo do risco, do molde, né? Eu vou cortar. Agora, como tá cortado, primeiro você faz no risco que vai ficar aqui, você faz esse detalhe com linha preta, né? Do jeito que eu fiz nesses outros cantinhos aqui. E agora a gente vai colocar um alfinete aqui, porque a gente vai costurar para ela não ficar se movendo de lugar, né? Eu venho com linha da mesma cor do feltro, 2 perninhas só, e vou fazer aqui o ponto atrás, ó. Nada mais do que o ponto atrás, gente. Você pode estar fazendo um caseado, desvirando. Porém, eu tô fazendo aqui o ponto atrás. Eu não vou fazer aqui o ponto atrás em toda essa peça, porque eu sempre faço ponto atrás em todos os meus vídeos. Então, vocês com certeza sabem, porque vocês já sabem mesmo, né? E eu sempre faço, ó. E faço esse ponto atrás aqui ao redor, deixando uma pequena bordinha. Depois que eu fizer todo o ponto atrás, eu vou desvirar. Simplesmente, ó, eu fiz aqui nesse aqui todo o ponto atrás.
e a gente desvira. Aí, depois que a gente desvirar, a gente vai reservar. Aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, dele também. Como é que eu vou fazer isso aqui? Seguinte, ó, eu tenho aqui, eu cortei ele duplo, eu corto sempre pelo avesso, depois eu desviro. E esse detalhe também eu já cortei. A gente vai passar um pouquinho de cola aqui nesse detalhe, pra gente poder tá fixando. A cola tá ruim de sair, gente, aqui eu vou colocar um alfinete. Ó, em qualquer lado, você coloca assim. Você coloca assim, ó. Você pode colocar um alfinete aqui. Pode ser a cola, pode ser o alfinete. Aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer esse pontinho, um caseado de aplicação, da mesma forma como a gente fez aqui no cabelo, né? Depois que a gente fez esse caseado de aplicação só num lado, não precisa no outro, a não ser que você queira. Você vai juntar os dois e vamos fazer aqui o caseado primeiro nessa parte marrom. Ó, a gente faz o caseado nessa parte marrom, toda essa parte marrom, para poder a gente fazer no restante. O restante é caramelo, né? Caramelo Havaí. E esse aqui vai ser o marrom. A gente faz esse caseado até quando chegar aqui. Chegou aqui, a gente faz o arremate. E esse restante aqui a gente faz com caramelo Havaí. E esse também. Feito isso, a gente vai encher. E você pode fechar aqui, se você quiser, pra gente poder fazer a finalização. E a gente faz os dois. Então, gente, agora vamos fazer aqui os olhinhos, ó. Eu fiz os olhinhos como? Vai ficar nos moldes esses 3 círculos, né? Pra você que vai corresponder aos olhos. Você pode estar fazendo ele de feltro, cortar esse branco, esse feltro verde e esse feltro preto. E você tá montando o olho do jeito que você quiser. Montando ele aqui no meio assim, montando assim do jeito que eu montei. Vai ficar foto, vai ficar os círculos, você faz de feltro ou você faz pintando, que é como eu vou fazer. Então, vamos lá, fazer aqui nosso olho, né? Como eu fiz. Aqui esse feltro é um feltro tratado, ele é de feltro e ele é tratado. Eu trato esse feltro com cola branca e água, somente cola branca e água. Quanto mais água você colocar, ele vai ficar menos duro. Quanto menos água você colocar, ele vai ficar mais firme. Ele é bom porque ele não puxa muito o pelinho na hora de você pintar. Então, ele ajuda nesse processo de você fazer a pintura, né? Eu acho que fica bem legal, ó, do que ele cortado. Mas aí depende de você. Se você não sentir seguro em pintar, você vai e faz cortando com feltro. Mas o que eu recomendo é que você pelo menos teste, né? Vamos lá, a gente vai riscar aqui, ó, 2 círculos, que são, corresponde a essa parte branca, né? Ó, a gente risca os 2 círculos aqui, um perto do outro. Ó, agora eu vou colocar esse outro aqui, ó, esse outro círculo aqui assim, ó. É importante você riscar um assim perto do outro para você poder ir se guiando, né? Prestando atenção sempre no outro para você ir fazendo parecido, né? Não exatamente igual, mas parecido. Então, aqui, ó, você vai e faz isso. Ó, desse jeito. Do jeito que eu fiz esse, eu vou tentar fazer esse outro aqui. Tentando deixar a mesma distância, ó. Aqui, gente, é no olhômetro. Ó, e fica assim. Agora, a gente vem com o pequeno e coloca aqui assim, ó. Não coloca bem perto aqui, não. Coloca um pouco longe, né? Um pouco afastado. Assim, um pouco afastado. E você faz um risco.
E riscamos aqui os dois olhos, né, ó. E riscamos aqui os dois olhos. Pronto, os dois olhos riscados. Agora a gente vai partir para a pintura. Eu tô usando esse pincel aqui, ó. Pincel de cerdas macias, só que ele tá cortado bem curtinho. Nós não vamos usar o branco, porque o branco já tá pintado. Então, já é branco. Então, eu não vou pintar se já é branco. Então, eu vou usar um verde. Aqui eu tô usando o verde musgo, como primeiro verde, né? Como a base. Mas você pode usar a cor que você quiser. Aqui eu tô usando o verde, ó. A gente vai preencher esse espaço aqui. Toda essa parte aqui a gente vai preencher de verde. Para facilitar aqui, eu vou cortar. É interessante que você use uma tesoura que você faça só esse corte. Não use para cortar o feltro normal. No meu caso aqui eu uso. Porque eu não estou encontrando agora e eu não vou parar o vídeo para procurar. Então pronto, ó, cortando assim fica melhor para você trabalhar. Então vamos aqui. A tinta pode ser mais diluída se você quiser. E a gente vai só aplicando aqui, ó. Deixa eu só dar uma ampliada aqui um pouquinho. A gente vai só aplicando a tinta aqui, seguindo o risco. Eu vou fazer esse olho aqui quase que na íntegra com vocês, porque eu quero que vocês aprendam. Tem me pedido muito pintura em olho, gente, tá? Pintura no feltro, né? E principalmente no olho. Então, vocês vão ver bastante meus trabalhos agora com essas pinturas no olho. Eu tava pintando mais só boquinha, né? Teve muito projeto que eu fiz a boquinha. E eu quero tá vindo agora com a pintura nesses olhos, tá? Então, fiquem de olho, né? E aqui, gente, a gente só preenche. Essa tinta poderia estar um pouco mais diluída, eu não diluí, mas ela poderia estar um pouco mais diluída. Pronto, apliquei no verde. Todinho da mesma forma, eu faço o outro olho. Já tem uns dois aqui, ó, pintado. Os dois verdes. Eu vou dar uma ampliadinha aqui pra ficar melhor de vocês enxergarem, ó. Tem uns dois verdes aqui pintados, então a gente vai pegar agora o verde mais escuro. Esse verde mais escuro eu tô usando o verde pinheiro. Pra gente fazer aqui um contorno. A gente vai pegar somente de um lado, ó. A gente tirou o excesso aqui na mão. Desse lado aqui não tem, só tem desse lado. Então, a gente vai fazer aqui um contorno nesse olho, ó. Assim, ó. Como se fosse o contorno que você faria com lápis, ou então com pincel filete. Você faz com pincel normal, não precisa de um pincel para você fazer esse contorno. Então, é só pegar, fazer esse contorno aqui e você vai puxando assim, ó. Pra já ir dando uma esfumada, ó. Veja que além de fazer o contorno, ele vai dando uma escurecidinha na borda, assim. Aí você vai de novo aqui, ó, no verde. Tira sempre o excesso. Pra fazer somente, depositar somente esse verde pinheiro nesse risquinho pra fazer o contorno do olho. E você dá uma puxadinha aqui, ó, que ele vai fazendo o esfumado. Sempre fazendo isso, ó. E ele sempre vai fazendo o contorno. Você não precisa usar um lápis, um pincel filete para fazer esse contorno. E você vai fazendo o esfumado, ó.
sempre esse e vai puxando para fazer o esfumado. Caso você queira, você pode vir até com mais um pouco da tinta e fazer escurecer um pouco mais, dando mais um esfumado aqui nesse verde, para ele ficar um pouco mais escuro, não tanto, né? Fiz nesse aqui, ó. Percebam que ele tá diferente desse. Esse aqui tá como se fosse só aplicada a tinta, aqui já tá com um contorninho, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Antes de aplicar o preto, eu vou fazer o contorno do outro olho também, para não secar. Vamos logo fazer o do outro olho, para que não seque, né? Senão a gente vai ter dificuldade de fazer esse esfumado. O importante é que ele esteja úmido ainda, porque se ele tiver seco, você vai ter mais dificuldade. Ele seco, às vezes ele mais para seco, é mais interessante para colocar luz. Eu gosto, no caso, de colocar luz quando ele tá um pouco mais seco. Eu não gosto de colocar luz ele muito úmido, né? Porque ele mistura muito com a outra cor. Então, eu prefiro ele mais seco para colocar a luz. E a gente vai fazendo o contorno igual a gente fez o outro, ó. Se você quiser um pouquinho mais esfumado, você vem com um pouco de tinta. Depois que você fez todo o contorno. E você vem com um pouco de tinta fazendo esse esfumado, ó. Pra ele ficar um pouco mais escuro. Você pode ter um papel pra você estar limpando. E fica assim os dois. Agora a gente vai fazer o quê? A luz. Eu prefiro fazer essa luz ou quando ele tá todo seco, ou então agora aqui eu já posso fazer que ele tá um pouco úmido, antes de colocar o preto. Então eu venho com o branco da mesma forma, limpo o mesmo pincel e faço isso aqui, ó. Onde é que eu quero a luz? Eu quero aqui, meio que abaixo do olho aqui, ó. E subindo aqui. Veja que ele fica um misturado bem legal. Se você quiser, você pode esperar ele dar uma secadinha um pouquinho e ir novamente. Porque ele vai dar uma apagadazinha, ó. Eu vou dar uma ampliadinha aqui pra vocês irem vendo, ó. Vamos fazer no outro lado. Tira o excesso. Aqui, assim, nessa parte de baixo. Aqui, ó, subindo um pouco. Subindo um pouco pra cá. E você vai fazendo esse movimento de vai e vem pra você ir esfumando o olho. Ó, fica assim. A gente pode fazer um pouquinho mais só porque ele some. Vamos fazer só mais um pouquinho pra gente já entrar com o preto. Não tem problema se ele ficar um pouco... Ah, ficou um pouco branco. Ficou não, gente. Quando ele der uma secada aqui, ele vai diminuir esse branco. Se você deixar só com a demão assim, praticamente ele vai apagar. Então, é interessante que você venha com outro, como eu fiz aqui. Uma segunda demão. Até aqui sim, tá bom. E fica assim, ó, nosso olho. Agora a gente vem com o preto, porque nós vamos fazer agora essa parte preta. Eu tenho aqui o preto, ó. E a gente vai só depositar aqui nesse preto. Nesse círculo aqui, a gente vai só depositar o preto. Tendo cuidado de respeitar essas bordinhas. Pra você não sujar muito as bordinhas, não deixar... muito sujo, você vai fazendo assim, ó, do jeito que eu fiz, para fazer o contorno com verde. Então, você já vai demarcando e vai ficando bem retinho, bem igualzinho, ó. Depois que você fizer isso aqui todinho, ao redor de todo o olho, ó, você vai fazendo isso aqui ao redor de todo o olho. É como se você fosse demarcando, né? Aí, você preenche a parte de dentro, entendeu? Assim fica bem legal. Possa ser, gente, que esse vídeo fique um pouquinho mais longo nessa questão do olho, porque eu quero que vocês aprendam. Então, se eu for passar por cima, só de leve, cortando, vocês não vão aprender, né? E a minha intenção aqui é que vocês, de fato, aprendam. Para vocês estarem fazendo em qualquer um olho. Ó. O que eu falei, eu fiz todo o contorno do olho, agora eu venho sem problema nenhum, só fazendo isso aqui, ó, que não tem problema nenhum, porque eu já fiz todo o contorno.
Aqui eu vou só depositando aqui no meio, sem problema. Como eu já fiz todo o contorno, não vai ter problema nenhum. É importante que você preencha bem direitinho, porque o preto, ele ficando com falha, fica estranho, né? Ó, e fiz isso aqui em todo o nosso olho, ó, e fica assim, ó. Agora eu vou fazer no outro. Gente, pintei os dois, ó, ele fica assim. Agora vamos fazer a luz dos olhinhos. Vamos dar uma ampliada aqui. Vamos fazer essas luzinhas aqui dos olhos, ó. Como é que nós vamos fazer? Eu vou usar aqui a ponta do pincel mesmo, ó, a pontinha do pincel. A gente vai molhar aqui na tinta, né, e vamos trazer aqui para os olhos. Eu vou estar fazendo mais ou menos aqui na frente aqui, ó, porque é como se ele estivesse olhando de frente. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. Uma, e também a outra vai ser mais ou menos no mesmo local. Tento fazer, gente, perdão, no mesmo tamanho, tá bom? A gente fala muito e dá um pigarro. E pronto assim. Caso depois ele fique um pouquinho apagado, ó, como esse aqui, ele apagou um pouquinho, a gente vem e reforça depois, não tem problema não. Fiz essa luz aí, agora a gente vem com branco, ó. A gente tira o excesso aqui e a gente vem aqui na lateral, ó. A gente pega aqui embaixo não tem tinta, eu limpei, vocês viram que eu limpei, deixei só em cima. A gente faz isso aqui, ó. Desse jeito aqui. Esfumando pra baixo. Aqui em cima fica mais e aqui embaixo vai esfumando, ó. Desse jeitinho aqui, assim, ó. A gente vem no outro, molha também o pincel, tira o excesso e faz a mesma coisa, ó. Daqui assim, ó, mais ou menos na altura. E a gente faz isso aqui. Necessidade, a gente vem e reforça, se tiver necessidade. A gente, do jeito que deixar um, a gente tem que deixar o outro. Então, olha, eu acho que ficou mais, então eu venho aqui. Pra fazer pra vocês, a posição desse outro lado, pra mim, fica pior, fica mais ruim. Mas também dá certo, não tem muito bicho, não. E fica assim, ó. Os dois olhinhos. Aqui ficou mais um pouquinho do outro, então vamos fazer esse também pra ficar igual ao outro, né? Pronto. E fica assim os dois olhinhos. Desse jeitinho. Se você quiser fazer mais algum pontinho, alguma coisa, vocês fazem. Se vocês não quiserem, não precisa. Aqui ainda ficou um pouco claro o preto. E fica assim nossos olhinhos, ó. Bem fofinho. É desse jeito que eu pinto meus olhinhos. Pronto, gente. Agora nós vamos montar a bolsa, né? Os olhos estão secando. É importante depois de você pintar, você deixar aqui a tinta dos olhos, aquela tinta ela seca, né? Como eu fiz na máquina, costurei a máquina, mas você pode fazer no ponto caseado sem problema nenhum. Ponto caseado, pode fazer no ponto caseado, desvirar, no ponto caseado para fora, ou então no ponto atrás e desvirar. Eu tô fazendo na máquina para agilizar mais, né? Agora vamos posicionar aqui a orelha, ó. A orelha, gente, eu posicionei aqui acima um pouco do cabelo, ó. Ela entra um pouco aqui. Esse lado do cabelo é maior e esse é menor. É assim mesmo o modelo. Não tá errado, não. Então, vamos colocar aqui. A gente se guiando por essa, ó, mais ou menos assim, um dedinho. A gente vai colocar aqui essa orelha que vai ficar assim, ó. Desse jeitinho, a gente vai colocar aqui no risco. Eu vou ampliar um pouquinho pra vocês. Você vê que aqui tem um risco, ó. Tem um risquinho aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Tá aqui o risquinho da bolsa, ó. A gente tem que seguir esse risquinho, né? Vai ter que ser colocado pelo outro lado, mas vamos colocar aqui, ó, acima mais ou menos um dedinho, ó. Colocando um pouquinho dessa orelha pra fora, porque a gente vai ter que passar a costura e prender. E aqui eu vou colocar um alfinete. Aqui por dentro. Coloquei um alfinete, ele tá preso aqui. Agora eu vou medir aqui pra colocar outra orelha. Pra ela não ficar torta, eu vou colocar assim, ó, desse jeitinho aqui.
Como é que eu faço? Eu vou pegar a outra orelha, né, assim, ó. Vou deitar ela aqui assim também, ó. Aqui igual com essa. Eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Eu pego a orelha, coloco desse jeitinho aqui assim, ó. Pra não ficar torto, né? E aqui eu vou igualar aqui. Se eu igualar aqui, aqui, ó. Automaticamente aqui ela já ficou certa. Ó, já ficou certinha. Então, eu puxo essa parte aqui de trás. E coloco um alfinete aqui nessa parte também. Aqui da frente, né? Nessa orelha, deixando um pouquinho dela aqui pra trás, passando um pouquinho pra gente poder costurar, né? Mas não muito, porque senão vai ficar a orelha muito pequena. Lembrando que do jeito que você fizer um lado, você tem que fazer mais ou menos do outro, ó. E se você fizer assim, vai ficar bem certinho a orelha, ó. Tá bem certinho a orelha. E a gente faz assim, esse detalhe aqui, isso aqui, esse aqui, ó, a gente faz depois, quando ela estiver pronta. Agora, a gente pega a parte de trás, ó, e vamos colocar em cima. Aqui, bem direitinho aqui em cima. E vamos colocar, gente, alfinetes, né? Vamos colocar aqui bem certinho. Essas partes bem certinho aqui, assim, ó. E vamos passar aqui um alfinete, assim, prendendo pra gente poder passar na máquina. Lembrando que você pode fazer isso aqui todo à mão, né, no ponto atrás. Mas eu vou fazer a máquina, que é mais rápido, né? Pronto, ó. E aqui está pronta a nossa bolsa para ir para a máquina. Agora aqui, ó, eu vou passar aqui a costura seguindo o risco que tem aqui também, ó. Também tem um risco. Tem um risco aqui, ó, que eu fiz com o molde. Vou passar a costura para poder a gente continuar. Já passamos aqui a costura, ó, todinha a máquina. Facilita, né, o nosso trabalho. Agora, a gente vai recortar aqui ao redor. Você pode recortar com aquelas tesouras de picotar. Eu, inclusive, tenho. Mas também dá pra ser com essa tesoura aqui, gente. Não tem problema, não. Tô cortando assim em 2 vezes, porque aqui ficou 4 feltros aí. Pra não forçar tanto a nossa tesoura, né? Aqui nas orelhas, ó. Corta só um pouquinho, que ficou pouco. Agora, a gente desvira a nossa bolsa, né, gente? Puxa aqui, ó. Aqui a gente faz assim, pra ir dando um formato nela, né? E ela fica assim, ó, lindona. Agora, a gente vai fazer os acabamentos. Aqui nessa boquinha aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte, eu fiz assim, se vocês não quiserem fazer, não tem problema. Eu vou tirar o excesso aqui, um pouquinho desse verde, porque eu vou fazer um acabamento aqui nessa bolsinha. Então, eu preciso que esse verde seja menor do que o preto. E eu só faço esse corte no final, quando eu termino de costurar a bolsinha aqui, é que eu faço esse corte aqui desse verde, ó. Fiz aqui. Vou fazer desse lado também. É dos dois ladinhos que a gente faz isso. E eu vou mostrar como é o acabamento e vocês vão ver se vocês querem fazer ou não. Pode ser na máquina de costura também. Porém, eu não quis mais voltar para a máquina de costura. Dá para fazer aqui e fica legal também. Não tem problema não. Ó, tirei aqui o excesso desse verde. E fica assim, um pouquinho, né? Agora, como é que nós vamos fazer esse acabamento? Nós vamos pegar, dobrar aqui pra dentro, ó, mais ou menos assim, 1 centímetro. Somente isso, vamos pegar aqui linha. Eu tô usando linha preta, em 2 perninhas, pode ser numa perninha só.
E vamos fazer aqui um chuleio, ou pode ser ponto caseado, aí você vê como você quer. Eu vou fazendo só isso aqui, gente, ó. Mas isso aqui pode ser na máquina, tá? Não tem problema não, e não aparece. Só mesmo assim, mais ou menos 1 centímetro. Mais do que essa borda não tem necessidade. Ó. Eu vou dar uma ampliadinha só um pouquinho aqui. Isso aqui é só questão mesmo de acabamento, né? Vocês poderiam estar fazendo aqui um caseado todo em volta dessa cabeça, ou então passando só a costura reta assim, ou então dobrando e passando a costura reta. Eu achei melhor fazer assim. Então, eu procuro ficar ao menos o mínimo de tempo possível na máquina. Eu não posso muito usar a máquina, gente, então eu tento usar o mínimo possível. Então, isso aqui a gente vai fazer até fazer todo o contorno. Eu vou mostrar na outra como foi que ficou, ó. E fica um acabamento bem bonitinho. Deixa eu mostrar aqui no outro, ó. Fica assim aqui, ó. E aqui fica toda assim, ó. Toda acabadinha, bem acabadinha. Agora vamos, já secou aqui os olhinhos, ó. Vamos recortar em volta desse riscozinho. É importante você usar uma tesoura, que você use só pra fazer isso. Então, como a gente vai fazer? A gente vai recortar aqui, ó, redor, seguindo essa marcação. É importante que você seja bem fiel ao risco. Vamos cortar o outro. Pronto, cortamos os dois. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer um acabamentozinho. Para esse acabamento, eu vou usar o giz pastel oleoso. Eu vou estar usando o preto, que a gente vai fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Desse jeito. Você vai pegar só o giz, ó, e vai fazer simplesmente só isso aqui, ao redor de todo o olho. Para ele não ficar essa parte branca, ele não fica estranho. Então, com tinta de tecido fica mais ruim. Fica melhor mesmo com giz pastel, fica bem legal. Para não deixar essa partezinha branca. Ó, você faz nos dois. É bem simples, gente, com giz pastel. E assim fica pronto, ó. Ao redor de todos os dois olhinhos. E os olhinhos ficam assim, ó. E assim fica nossos olhinhos. Então, gente, vamos finalizar aqui a bolsinha, né? Para finalizar a bolsinha, nós vamos fazer a alça. A alça dela tem 50 pela largura da régua. Essa largura dessa régua é 4 centímetros. Então, eu uso a própria régua, ó, para fazer a marcação, né? Para marcar esses 50 centímetros de feltro. Vai ser 50 por 4 centímetros. Então, marquei aqui, ó, risquei todinho com giz de alfaiate. Com o que você tiver aí. Eu tô usando giz de alfaiate. Então, aqui a gente vai só cortar pra gente poder fazer a colagem da alça da nossa bolsa, né? Eu tô colocando, gente, uma única vez. Se vocês quiserem colocar dupla, passar na máquina ou fazer caseado, fica à vontade. Eu não acho que tenha necessidade, mas caso vocês queiram, vocês fazem assim. Pronto, aqui temos a alça. 50 centímetros por 4, né?
Agora voltamos aqui pra bolsa. Olha, eu já fiz, concluí aqui o acabamento dentro, por dentro todinho, ó. Aquele pontinho chuleado que eu fiz, né? E a bolsa aqui tá pronta. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colar os olhinhos, que eu já pintei, ó, os dois olhinhos estão pintados, né? Mas vocês podem estar só cortando os moldes, colando com feltro sem precisar pintar, né? Aqui lá no molde eu deixei um gabarito. Eu deixei o molde da bolsinha, não deixei vazado, só deixei o molde da bolsa e deixei o desenho desse olho. Desse rosto todinho, você vai pegar a folha ofício, que é a folha A4, vai colocar aqui, vai fazer as marcações dos olhinhos. Você vai colocar aqui, você vai conseguir fazer as marcações dos olhinhos. Não é difícil. Então, agora vamos colar aqui os olhinhos, né? Você vai primeiramente posicionar aqui, porque eu fiz a marcação, ó. Lá nos moldes tem a marcação, então você faz aqui a marcaçãozinha assim, ó. E você faz isso. Pra você posicionar, você vai ter que fazer ele igualzinho assim, ó, pra poder ficar essas duas partezinhas aqui iguais, ó. Os dois pontos de luz pra frente, e você faz assim. Agora a gente vem com a cola. Tô usando cola quente, pode ser cola de silicone líquida, gente, mas eu tô usando aqui cola quente. A gente passa cola quente e vai bem rápido, tá? Pra poder você fazer essa colagem. Interessante também, gente, você presta atenção na hora da colagem, pra você não colar torto. Ó, você posiciona antes, pra quando você vir com o olho, você não colar torto. Agora aqui, ó, eu vou já fazer a mesma coisa com o olho, eu faço só assim e já volto para o mesmo local. Aqui já é o suficiente. E a gente vê aqui assim, ó. Cuidado para você não colar errado. E aqui o olhinho tá colado. Agora vamos colar isso aqui, ó. Como é que eu vou colar isso aqui? A gente vai colar aqui mais ou menos 1 centímetro da orelha, a distância, ó. Mais ou menos 1 centímetro aqui da orelha, a distância. E a gente vai fazer isso aqui. E a gente vem aqui e faz isso assim, ó. Que a gente vai colar ele aqui, nessa costurinha. Então, a gente vai passar a cola quente nele. Aqui assim, ó. E vamos colocar aqui assim, ó, na costura. E vamos fazer isso. Aqui a gente tem que ter cuidado de colocar, não colocar muito, pra não fazer manchar esse... Pra não manchar essa sacolinha. Vocês podem estar costurando da mesma forma como eu costurei a orelha, não tem problema. Também dá certo. Mas aqui, gente, eu quis colar assim mesmo e dá certo também. No outro, a gente faz a mesma distância e da mesma maneira. Lembrando que esse detalhe é pra frente. Se você quiser fazer atrás também, tem um molde, você faz 2 vezes, né? Também fica aí a seu critério. E a gente cola aqui, ó. Os dois. Que também dá certo, gente. Esse aqui eu fui colado dessa mesma maneira, ó. Você veja que ele tá bem firme. A orelha aqui não, mas esse aqui eu colei só assim, já foi o suficiente. Agora aqui, as alças, você vai abrir aqui assim, ó. Vai pegar o direito aqui, você vai passar cola aqui assim, ó. Numa ponta. Passa bastante cola aqui, ó. E a gente faz assim, tá aqui a costura, ó. Metade pra um lado e metade pra o outro, assim, ó. Desse jeitinho, ó. E aqui a gente vai para esse outro lado. Desse jeito aqui, passa aqui, ó. E fazemos a mesma coisa aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. E fica assim também, ó. Aqui tem a costurinha, a gente faz um sombreado preto pra esconder, que eu não fui trocar pra botar preto pra passar, não. Passei com o próprio verde. E fica assim, ó. Aqui, quando secar bem, você faz isso, ó. E fica assim, só falta agora o sombreado.
Então, gente, a bolsinha toda pronta, agora vamos fazer o sombreado, né? Tô usando aqui, ó, o óleo de bebê, óleo para bebê, né? Umas gotinhas aqui nesse pratinho. E tô usando o pincel. Eu tô usando um pincel, a cerda bem menorzinha, ó. Eu acho que fica melhor. Eu tô com o papel aqui pra gente tirar o excesso, caso precise, né? Eu vou usar giz pastel oleoso. E a gente vai escolher aqui as cores que a gente vai estar usando nessa nossa sacolinha. Eu vou começar pelo verde, então a gente vai ver aqui os verdes que a gente acha que possivelmente vai dar certo. Ó, pode ser esse verde aqui e pode ser esse verde aqui. Eu acho até que esse fica melhor do que esse. Vamos testar aqui, ó. Vou lá no óleo, tiro um pouco, né, do verde. E eu vou testar aqui na orelha, ó, porque já fica mais escondido. Você pode tirar o excesso. Eu acho que fica legal. A outra eu fiz com tinta para tecido. Vamos testar essa aqui agora, ó. O escuro, gente, fica melhor. Esse giz pastel aqui escuro fica melhor. Então, vamos trabalhar com esse mais escuro. Fazendo esse processo, ó, de tá passando o pincel sujinho, né, sobre o giz. O pincel você passa óleo, né, no pincel, vai lá no pratinho, passa óleo no pincel e depois passa no giz. E vem passando aqui por cima dessa linha. Eu vou dar uma ampliada aqui um pouquinho para você poder acompanhar melhor. Aqui você tem a opção de estar trabalhando com a tinta para tecido e também você pode estar trabalhando com o giz pastel, que também dá certo. A gente usa, na verdade, o que a gente tem à mão. E aqui a gente vai fazendo só aqui em cima dessa linha. Essa linha aqui, gente, você também pode estar fazendo, ao invés de fazer com preto, você pode fazer essa linha aqui com verde bem escuro, também dá certo. E esse sombreado aqui você vai fazendo assim, ó, em todas as costurinhas que você fez. Você vai fazendo esse sombreado em todas as costurinhas. Eu vou mostrar um pouquinho ali mais perto a vocês. Ó, como já fica um pouco diferente, ó, do que sem a sombreado. Aqui ao redor dos olhos nós vamos fazer também. Aqui ao redor dos olhos, assim, ó. É interessante que você faça ao redor dos olhos esse sombreado. Eu vou fazer num e você faz do outro do mesmo jeito. Ó, ao redor dos olhos também é interessante. Aqui nesse canto aqui, assim, você puxa mais, olha. Desse jeitinho aqui, ó. Você puxa mais um pouco. Aqui do mesmo jeito, ó. Pra ficar assim, ó. Aqui no nariz você também vai fazer. Aqui no olho você faz ao redor do mesmo jeito. Aqui no nariz você vai fazer do mesmo jeito. Contornando essa linha. E assim, um pouco assim também, ó. Pra ficar assim. Aqui, você vai fazer nessas partes do cabelo, começando desde aqui, você vai fazer aqui, ó. Dando essa escurecidinha. Aqui é como se o cabelo preto fizesse sombra para essa parte verde, que é a pele. Então, a gente também faz aqui nessas partezinhas todinhas.
aqui assim, ó, mais forte do que aqui. Sempre nesses cantinhos assim, mais forte, um pouco mais forte. E vai descendo. Faz aqui mais forte assim e vai descendo, dando uma clareada. Ó, e você vai fazer isso aqui ao redor de todo esses detalhes. Isso no verde, né? Com esse giz pastel verde. Feito todo o sombreado no verde, agora a gente vai sombrear essas partes aqui com essa linha vermelha. Então, a gente vai pegar o mesmo pincel, só fiz já uma limpadinha. Tô usando o vermelho, ó. E vou fazer aqui o sombreado no vermelho. E a gente sombreia os dois. Tanto aquele lá como esse aqui. Aí esses risquinhos de preto, depois eu vou sombrear com aquele mesmo verde. Primeiro aqui eu quis fazer o vermelho, depois eu sombreio da mesma forma com o verde. E aqui a gente vai sombreando. Ó, e fica assim, ó. Só um leve sombreado, né? Agora a gente vai limpar novamente desse vermelho. Se você quiser, pode passar um pouquinho de acetona. Aqui eu tenho um pouquinho de acetona, tô limpando o pincel no acetona. Pra tirar todo o excesso da tinta vermelha, a gente vai sombrear isso aqui, ó. A gente vai usar umas cores marrom, né? Eu tenho aqui esse marrom, eu uso tanto esse marrom que ele tá bem desgastado, ó. Então eu vou usar ele. Vou dar uma sombreada aqui, ó. Nesse detalhe aqui. Pode ser o mais escuro, se você quiser. Eu até tenho mais escuro ali. Vamos testar aqui esse marrom. Eu acho que é quase a mesma coisa. É mais escuro um pouquinho. No caso do giz pastel, a diferença dele para a tinta é que a tinta tem mais opções de cores, né? Mas que também dá para sombrear com o giz pastel. Eu tô sombreando isso tudo com giz pastel. Também dá para sombrear com tinta. A primeira sacolinha eu sombreei toda ela com tinta. Esse aqui eu quis fazer com giz pastel. Para vocês verem, ó, só um sombreadozinho que dá para fazer com as duas, usando os dois tipos de pigmento, né? Tanto o giz pastel como a tinta para tecido. Só um leve sombreado aqui, ó. Só um leve sombreado. E fica assim a nossa sacolinha, toda sombreada, toda pronta. Essa eu fiz com giz pastel e essa eu fiz com tinta de tecido. Não tem diferença, muita diferença não, é quase a mesma coisa. Então, gente, eu vou aumentar aqui. Pronto, ó, fechei um pouco mais. E assim fica as nossas sacolinhas. Essa aqui eu fiz duas. E essa foi a primeira apostila do nosso... primeira peça da nossa apostila, né? Lembrando que vão ser apostilas individuais.
Vai sair uma apostila com essa carinha do Frankenstein, vai sair outro com o Drácula, Conde Drácula, vai sair outro com a bruxinha, né? Mas todos seguindo esse mesmo formato, né? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que todos tenham gostado. Não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e vá lá no Instagram, gente. Lá no Instagram acontece muita coisa. Se você não for por lá, você vai perder muitas novidades. Então, um cheiro no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e bye bye.